Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Daniel Lobo Oficial e a data de hoje é 10 de março de 2022. Falta mais ou menos 23 dias para a nossa prova aí que está marcado para o dia 3 de abril de 2022. Para quem vai fazer moço de máquinas ou moço de convés. Eu estou corrigindo as questões anteriores aí para a galera aprender e também para relembrar aí, porque eu também vou fazer essa prova aí de moço de convés. Então, eu ainda vou continuar corrigindo as questões de matemática, mas eu também resolvi fazer algo diferente para vocês aí. Eu acredito que vai ser um presente para vocês aí. E eu batizei esse nome de resumo de ouro. Vou botar aqui no quadro aqui, ó. Resumo de ouro. Resumo de ouro. O que é esse resumo de ouro? Eu pegando as questões aqui de Rio Grande do Sul, de Maranhão e do Rio de Janeiro, elas têm uma tendência a se repetir. E baseado nesse edital agora, eu vou pegar a tendência que as questões se repetem, baseado nesse edital de 2022, que é a prova de agora de moço de convés ou moço de máquinas aí que a galera vai fazer. Então, por isso que eu falei resumo de ouro, que eu vou fazer o quê? Eu vou resumir o edital para vocês aqui e também já analisando a tendência das questões que se repetiram na prova de Maranhão, na prova do Rio Grande do Sul e da prova do Rio de Janeiro, baseado no edital. Então vai ser o edital resumido e a tendência também das questões. E eu acredito que isso vai ajudar vocês aí na prova aí do Cefac. É claro que esse resumo não vai cair tudo que eu resumi aqui, mas eu acredito que vai cair a maioria das questões. Então, por isso que eu chamei de ouro, porque se a galera pegar isso aí e gravar e relembrar na hora, isso pode dar um ponto para você a mais aí. Então, sem mais delongas aí, vamos fazer esse resumo de ouro para vocês aí. Então, deixa eu botar aqui. No caso de matemática, eu vou ver se eu consigo fazer de português até lá. Então, vamos botar aqui, ó, matemática aqui, ó. Na parte da matemática. Na matemática, baseado nesse edital também, tá, gente? E nas questões que se repetem. Na matemática, a matemática era dividida em 3 matérias. Eu vou botar aqui, ó. Matéria 1, geometria. Matéria 1, geometria. Matéria 2, aritmética. E na matéria 3, álgebra. Então nós temos aí a matemática como que ela é dividida em geometria, em aritmética e álgebra. E o edital ela está resumido nessas 3 aqui. O edital ela está resumido nessas 3: geometria, aritmética e álgebra. Então hoje eu vou fazer o resumo de ouro só na parte de geometria. Essa semana eu vou fazer de aritmética e de álgebra. E hoje só será de geometria, tá? Nas questões que tem a tendência de se repetir, baseado também nesse edital que eu acho interessante. Deixa eu apagar aqui para vocês aqui. Bom, então vamos lá. Na geometria, que as questões estão se repetindo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e no Maranhão e em outros estados, e baseado nesse edital, as questões eu vejo muito na parte de geometria. Vou botar aqui, ó, geometria, tá? Hoje é só resumo de ouro de geometria. Vou botar aqui, que eu vejo muito é falando de triângulo.
triângulo. Triângulo. E como que é as fórmulas que a maioria que as questões pede ali? Bom, por exemplo, eu tenho um triângulo. Vou botar aqui um triângulo. E aqui eu vou botar um ângulo de 90. Tá? Tem um triângulo, eu vou botar um ângulo de 90. Logo de cara eu sei quem é. Esse lado aqui. Esse lado aqui é minha hipotenusa, né? Porque está oposto. Hipotenusa. Hipotenusa, por quê? Porque esse lado aqui está oposto ao maior ângulo. E esse lado aqui, em relação a esse ângulo aqui, está do lado. Se ele está do lado, ele quem é? Cateto. E esse lado aqui, se ele está do lado do maior ângulo, ele é o que também? Cateto. Então, só para relembrar aqui, tá? Cateto e hipotenusa. Nas questões, eles pedem muito para você achar ou a hipotenusa ou o cateto. E na hipotenusa e no cateto, nós temos uma teoria, um teorema clássico aí que se chama Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras quem é? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, tem outra fórmula. Vai ser essa fórmula aqui para essa prova do Cefac. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse teorema do Pitágoras aqui, eu só posso achar quem? Ou a hipotenusa ou os meus catetos. Ponto. E também vai ter algumas questões que pode pedir a altura. Bom, se eu tenho o cateto e a hipotenusa, qual é a fórmula para me achar a minha altura? Normalmente é cateto, pontinho de multiplicação, cateto também. Cateto vezes cateto é igual a minha base vezes a altura, tá? Então, essa fórmula aqui, cateto vezes cateto é igual a base vezes altura, é para mim achar a minha altura. Por exemplo, se eu tenho cateto aqui, e se eu tenho minha base, eu consigo achar a minha altura. Então, primeiro eu acho a minha hipotenusa e os meus catetos. E a outra, eu acho a minha altura. E outra fórmula também, que é muito... que eles pedem muito também, é a área do triângulo. Então, vou chamar de aqui de azão. Por que de azão? Porque é de área. Vou botar um T pequenininho aqui, ó. Esse T pequenininho aqui. Por quê? Área do triângulo. A área do triângulo, quem é? B vezes A, B vezes H, B vezes H, dividido por 2. Vou botar aqui também. Deixa eu baixar um pouco aqui, ó. A área do triângulo é igual a base, chamei de B, vezes H, chamei de altura, tá? Dividido por 2. Então essa é a fórmula da área, para achar a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Só uma observação aqui, não vai confundir com esse H aqui não, tá, gente? Esse H aqui é hipotenusa. Agora, da área do triângulo, esse H aqui é a altura, tá? Se você se confundir aqui, você escreve base vezes a altura dividido por 2. Você escreve, eu botei só B vezes H para diminuir o espaço aqui. Mas a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, na geometria,
na parte do triângulo, é só essas três fórmulas que eles usam. Não tem outra forma que eles usam. Ah, pode pedir seno, cosseno, tangente? No edital não tá lá na parte de trigonometria lá. Eu vi mais a tendência dessas três aqui, ó. Se porventura você quiser gravar a do seno, cosseno, tangente, é com você. Mas eu vejo mais a tendência nessas três questões aqui, nessas três teoremas aqui. Primeiro teorema de Pitágoras: hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa é a fórmula para achar quem? Ou a hipotenusa ou o meus cateto. Teorema de Pitágoras. Segundo, para mim achar minha altura. Cateto vezes cateto é igual a base vezes altura. Essa é a segunda fórmula para achar a altura. E a última, a área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Então só essas três fórmulas aqui que eu vejo que tem uma tendência nas questões aí. Por que eu falei essas três aqui? Vou explicar para você. Por exemplo, se tem a questão que pede a área do triângulo lá. A questão pediu a área do triângulo. Muitas das vezes ele não vai te dar ele vai te dar a base, mas ele não vai dar a altura. Ele vai te dar a base, mas não vai te dar a altura. Então, para você achar a altura, qual é a fórmula que você tem que achar a altura? Cateto vezes cateto é igual a base vezes a altura. E se ele, porventura, não te der o cateto para você achar a altura? Aí você pula para cá. Primeiro você acha quem? A base e acha os catetos. Depois você acha quem? A altura. Depois você consegue achar a área do triângulo. Então, uma liga na outra. Para mim ter a área do triângulo, eu tenho que ter o quem? A minha altura. E para mim ter a altura, eu tenho que ter o quê? Os meus catetos e a minha hipotenusa. Então, elas aqui, ó, elas ligam uma na outra, tá? Por isso que eu botei essas três fórmulas aqui. Se a questão já te der o cateto, a hipotenusa, a altura, é muito mais fácil, né? Para achar a área do triângulo, é só você aplicar as fórmulas ali. Mas porventura, se ela não der, aí você aplica uma das fórmulas ali. Então, só essas três fórmulas que eu vejo no triângulo que eles mais usam. Primeiro, teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Segundo, cateto vezes cateto é igual a base vezes a altura para achar a minha altura. E por último, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, no triângulo, eu uso essas três, tá? Só isso. Agora eu vou falar também, essa aqui é só do triângulo, tá, gente? Agora eu vou falar também, que agora que é mais tranquilo, né? A mais pesada foi essa primeira logo aqui. Mais pesada entre aspas, né? Mas é mais tranquila também. Que eu vejo também, algumas questões pedem, vou botar aqui, ó. Por exemplo, o quadrado. Quadrado aqui. Quadrado. Vai te dar um quadrado. Aqui eu tenho L e aqui eu tenho L. Se eles pedir a área do quadrado, qual é a área do quadrado? Eu vou botar aqui um Azão, porque Azão de área. Vou botar um Q aqui pequeno, porque é Q de quadrado. Qual é a área do quadrado? L ao quadrado. Então, muitas das vezes da questão lá, do quadrado ele só vai usar só essa aqui. Só essa, sem mistério. Então não tem nem muito do que falar. A área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado, tá? Então não tem muito do que falar. O quadrado vai ser essa. Agora também vou falar do retângulo. Do retângulo. Retângulo. Por que eu estou falando mais das áreas? Porque eles adoram falar de área. Tanto a área do quadrado, quanto a área do triângulo e a área do retângulo. Então vou botar o desenho aqui, ó. O retângulo aqui, ó.
Aqui eu tenho um retângulo. Qual é a área? Vou botar a área A grande e um R aqui, porque é a área do retângulo. Qual é a área do retângulo? É minha base, vezes quem? A altura. Minha base fica aqui e minha altura fica aqui. Então a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Só nisso aí. Não tem muito do que falar. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Se eles pedirem a área do retângulo, só você aplicar essa fórmula aí. E por último, eu vou botar do círculo também, que também vai ser a área do círculo. Círculo. Eu tenho um círculo aqui, ó. Tem um círculo aqui. Qual é a minha área do círculo? Área, azão de área e um C pequeno aqui, ó. Então a minha área do círculo vai ser o quê? Π vezes R de raio elevado ao quadrado. Bem tranquilo, né? O π é 3,14. Ele pode mudar o π, não sei, mas o π não tem número, é um número infinito, mas na matemática eles falam que o π é 3,14. E o R elevado a quadrado. Quem é o meu R aqui? Meu R é raio, tá? Por exemplo, onde fica o meu raio aqui no círculo aqui, ó? Meu raio aqui, ó, é um pontinho no meio, é uma seta que liga do pontinho no meio do círculo até a minha ponta do círculo. Esse aqui é o meu raio, tá? Do pontinho daqui é raio, ó, raio. Do pontinho até aqui é raio. Do pontinho do meio do centro até a ponta aqui é raio. Então o raio é a partir do meio até até encostar no círculo. Esse é o meu raio, tá, gente? E o meu diâmetro? No círculo também eu tenho um diâmetro. Ó, no meu círculo eu tenho um diâmetro. Vou desenhar aqui, ó, um pontinho no meio aqui, que é o centro do círculo. Daqui, se daqui até a ponta eu tenho um raio, R, e daqui até aqui eu tenho outro raio também, essa linha toda aqui se chama o quê? Diâmetro. Então o meu diâmetro vai ser quem? 2 vezes o raio. O meu diâmetro será igual a 2 vezes o raio. Só isso. E qual é a minha área do círculo? A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se porventura pedir o diâmetro, a forma do diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? O meu π, acho que ficou... Vou botar meu π aqui, ó. O meu π, quanto que é? 3,14, tá? π é igual a 3,14. Então, acabou aí a minha geometria aí, que eu vejo aí as tendências que irão cair. Então, só para recapitular aí: área do triângulo, área do retângulo, área do quadrado e área do círculo. Área do triângulo: teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A altura, cateto vezes cateto igual a base vezes a altura. E a área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Acabou o triângulo. Agora, área do quadrado, lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes a altura. E a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. E o meu diâmetro é igual a 2r. Então, para vocês pegarem com antecedência,
esse é o meu resumo de ouro que eu falo para vocês de geometria, tá? Então, se você quer ir se adiantar aí já resumindo já, não tem mistério de gravar, tá? Você faz o teu resumo aí. Eu acredito que na parte de geometria será isso, tá? Não vai ter outro mistério, outra coisa não. A não ser se ele pedir também a soma dos ângulos internos de um triângulo aí, que eu não vejo nas questões que aí, mas se pedir a soma dos ângulos internos, por exemplo, eu tenho um triângulo. Tem um triângulo. Esse aqui é x, esse aqui é y, esse aqui é z. A soma desses três ângulos tem que dar quanto? 180, tá? 180. Se ele pedir a soma dos ângulos internos, mas é uma questão que eu não vejo cair muito. Eu vejo mais cair sobre área. Área do triângulo, área do retângulo, área do quadrado e a área do círculo. Então, faz o teu resumo bonitinho aí e tenta memorizar até o dia da prova aí. Esse é meu resumo só de geometria. De álgebra e aritmética eu vou tentar botar essa semana aí. Então, fica ligado nessa dica aí que na parte de geometria, o que eu falei aqui vai cair na prova aí do Cefac de 2022. Só relembrando, essa semana eu vou fazer outros resumos de ouro e vou continuar resolvendo as questões anteriores aí do Cefac. Seja muito bem-vindo aí ao meu canal, espero que vocês estão gostando aí das resoluções aí e muito obrigado por tudo aí, seja muito bem-vindo ao meu canal Daniel Lobo Oficial. Valeu, obrigado, fui!